A chuva caía pesada sobre o teto do carro velho de Lucas. Era como se o céu estivesse chorando a morte de seu pai. Mas Lucas não tinha certeza se chorava de tristeza ou se chorava de alívio. Ele estacionou longe da entrada da mansão da família. Não queria que seu irmão, Roberto, visse aquele carro. O motor engasgava e a lataria estava amassada. Era tudo o que Lucas tinha conseguido conquistar sozinho, sem a ajuda do pai, sem a ajuda de ninguém. Ao sair do carro, a água gelada molhou seu terno barato. Ele respirou fundo e caminhou até o portão dourado. Lá dentro, luzes quentes e risadas abafadas. Parecia uma festa, não um velório. Roberto estava na porta, segurando uma taça de vinho importado. O terno dele custava mais do que a casa onde Lucas morava de aluguel. "Olha só quem apareceu", disse Roberto, sorrindo com desdém. "Achei que seu carro não aguentaria a subida, irmãozinho." Patrícia, a esposa de Roberto, surgiu logo atrás. Ela olhou Lucas de cima a baixo, torcendo o nariz. "Pelo menos limpou os sapatos antes de entrar?" perguntou ela. "O tapete é persa, Lucas, cuidado." Lucas apenas assentiu, engolindo o orgulho. "Vim apenas ouvir a leitura do testamento, Roberto. Depois eu vou embora, não se preocupem." Roberto riu alto, colocando a mão no ombro do irmão. Testamento? Você acha mesmo que o velho deixou algo para você? Depois de ter saído de casa para viver sua arte. Lucas era carpinteiro, um artesão de mão cheia. Mas para sua família rica, ele era apenas um fracassado. Eles entraram na grande sala de estar. O advogado da família, Dr. Hélio, já estava sentado à mesa. Havia uma tensão no ar, misturada com o cheiro de flores velhas. A mãe deles, Dona Marta, estava sentada na poltrona principal. Ela nem sequer olhou para Lucas quando ele entrou. Sempre foi assim. Roberto era o filho de ouro. Lucas era o erro de cálculo. "Vamos começar", disse o Dr. Hélio, ajustando os óculos. O Sr. Alberto deixou instruções muito claras. Roberto se acomodou no sofá de couro, cruzando as pernas. Patrícia segurava a mão dele, os olhos brilhando de ganância. "Para minha esposa, Marta", leu o advogado. "Deixo a pensão vitalícia e o usufruto da casa de praia." Marta apenas acenou com a cabeça, sem emoção. "Para meu filho primogênito, Roberto." Roberto inclinou-se para a frente, ansioso. "Pai, eu deixo a presidência das empresas. Ou todos os imóveis comerciais no centro da cidade. E a frota de veículos de luxo." Patrícia soltou um gritinho abafado de alegria. Roberto sorriu, vitorioso, olhando diretamente para Lucas. "Eu sabia." O velho sabia quem realmente merecia. Lucas continuou imóvel, olhando para as próprias mãos calejadas. Ele não esperava nada. Mas a esperança é teimosa. Lá no fundo, ele queria apenas um reconhecimento, um gesto de amor. O advogado pigarreou, parecendo desconfortável. "E finalmente para meu filho mais novo, Lucas." O silêncio na sala era absoluto. Até a chuva parecia ter parado. "Para Lucas, deixo a propriedade conhecida como o fim do mundo." Roberto soltou uma gargalhada alta e cruel. Patrícia colocou a mão na boca para esconder o riso. "O fim do mundo?" zombou Roberto. "Aquele pedaço de mato?" "Aquilo é um brejo, Lucas. Fica a 4 horas daqui. Não serve nem para criar gado, só tem pedra e terra seca." O advogado continuou, ignorando a risada de Roberto. "Junto com a propriedade, deixo esta caixa de madeira." Dr. Hélio deslizou uma pequena caixa velha sobre a mesa. Lucas se levantou e pegou a caixa. Era pesada. "O que tem aí?" perguntou Patrícia, curiosa. "Joias? Ouro?" Lucas abriu a tampa devagar. Dentro havia apenas uma chave enferrujada e um bilhete. Roberto se levantou e foi olhar dentro da caixa. Ao ver a chave velha, ele gargalhou ainda mais alto. "Uma chave para o nada, é perfeito?" O pai tinha senso de humor no final das contas. "Deu os milhões para quem sabe multiplicar dinheiro." E deu a ferrugem para o filho carpinteiro. Lucas fechou a caixa com força. Seus olhos ardiam. Ele olhou para a mãe, esperando alguma defesa, alguma palavra. Dona Marta apenas suspirou e disse: "Não reclame, Lucas. Terra é terra, venda se quiser. Mas duvido que alguém compre aquele lixo." Lucas pegou a caixa, colocou debaixo do braço e virou as costas. "Aproveitem o dinheiro", disse ele com a voz firme. "Mas não me procurem quando ele acabar." Roberto gritou enquanto Lucas saía pela porta. "Acabar? Nós somos ricos para sempre, seu idiota. Vá brincar de fazendeiro no seu pântano." Lucas saiu na chuva novamente. O frio agora parecia cortar a pele. Ele entrou no seu carro velho, jogou a caixa no banco do passageiro. As lágrimas finalmente caíram, misturando-se com a chuva no para-brisa. Ele ligou o motor, que tossiu antes de pegar. "O fim do mundo!" sussurrou Lucas para si mesmo. "Talvez seja lá que a minha vida comece de verdade." Os dias seguintes foram difíceis. Lucas foi despejado de seu apartamento por atraso no aluguel. Com suas ferramentas e poucas roupas, ele não tinha para onde ir. Só restava a herança maldita.
Ele dirigiu por 4 horas, o asfalto dando lugar à terra batida. A paisagem foi ficando seca, árida e sem vida. Quando finalmente chegou ao portão da propriedade, seu coração afundou. Era pior do que Roberto tinha dito. A casa principal era uma cabana caindo aos pedaços. O mato estava alto, seco e amarelado. Não havia vizinhos por quilômetros, apenas silêncio e vento. Lucas desceu do carro e olhou para a vastidão de terra inútil. Ele pegou a caixa de madeira e o bilhete que estava dentro. Abriu o papel amarelado e leu a letra trêmula do pai. Nem tudo o que brilha é ouro, meu filho. E nem tudo o que parece morto está morto. Cave onde a sombra da velha carvalho toca o chão ao meio-dia. Lucas olhou em volta. Havia apenas uma árvore grande na propriedade. Uma carvalho antiga, retorcida, mas ainda de pé. Ele olhou para o relógio. Faltavam 10 minutos para o meio-dia. Uma chama de curiosidade acendeu em seu peito. Ele pegou uma pá no porta-malas do carro. Caminhou até a árvore, sentindo a terra seca estalar sob suas botas. Quando o sol atingiu o ponto mais alto, a sombra parou. Lucas marcou o ponto com o calcanhar e começou a cavar. A terra era dura como pedra. O suor escorria pelo seu rosto. Ele cavou por 1 hora, depois 2. Suas mãos doíam. As bolhas estouravam, mas ele não parava. Quando estava prestes a desistir, a pá bateu em algo metálico. Um som oco ecoou no buraco. O coração de Lucas acelerou. Ele limpou a terra com as mãos. Era uma porta de metal, uma escotilha enterrada no chão. Tinha um cadeado enferrujado. Lucas correu até o carro e pegou a chave que estava na caixa. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a chave. Será que aquilo era o que ele pensava? Ele inseriu a chave no cadeado. Ela girou com um clique alto. Lucas puxou a escotilha pesada, revelando uma escada escura, um cheiro de ar fechado e... vinho. Subiu de lá. Ele pegou a lanterna do celular e desceu. O que ele viu lá embaixo fez suas pernas fraquejarem. Não era ouro, não eram diamantes. Eram prateleiras e mais prateleiras, repletas de garrafas de vinho cobertas de poeira. Lucas se aproximou de uma delas e limpou o rótulo. A data era de 1945. Um vinho francês extremamente raro. Ele olhou ao redor. Havia centenas, talvez milhares de garrafas. A adega secreta de seu avô, que todos achavam que tinha sido perdida na guerra. Aquilo valia uma fortuna incalculável. Muito mais do que a empresa falida que Roberto tinha herdado. Mas Lucas não sorriu. Ele fechou os olhos e pensou. Se ele vendesse isso agora, Roberto viria atrás dele. A mãe exigiria sua parte. Eles tirariam tudo dele, como sempre fizeram. Não, disse Lucas na escuridão da adega. Ninguém vai saber. Por enquanto. Ele subiu as escadas, trancou a escotilha e cobriu tudo com terra novamente. Ele iria reconstruir a cabana com as próprias mãos. Ele viveria ali como um pobre coitado aos olhos deles. Enquanto Roberto gastava o que tinha, Lucas dormiria sobre milhões, esperando o momento certo para dar o cheque-mate. 5 anos se passaram. A cidade mudou, mas a ganância da família de Lucas continuou a mesma. Roberto, como previsto, não tinha talento para os negócios. Ele demitiu os funcionários antigos e contratou amigos. Comprou iates, viajou para a Europa, gastou sem freio. As empresas do pai começaram a sangrar dinheiro. Enquanto isso, em O Fim do Mundo, Lucas trabalhava em silêncio. Ele aprendeu sobre vinhos, estudou o mercado internacional. Vendeu apenas 2 garrafas anonimamente em um leilão em Londres. Com o dinheiro, reformou a casa por dentro. Por fora, ela continuava parecendo uma ruína, mas por dentro era um palácio moderno e confortável. Lucas comprou as terras vizinhas usando uma empresa de fachada. Ele estava criando um império invisível. Até que um dia o telefone tocou. Era sua mãe. Lucas não ouvia a voz dela há 3 anos. Lucas, é você? A voz dela soava trêmula. Sou eu, mãe. Aconteceu alguma coisa? Precisamos que você venha para a cidade. É urgente. É o aniversário de Roberto. Vamos fazer um jantar. Lucas sabia que não era apenas um aniversário. Eles nunca o convidavam para festas. Eles precisavam de algo. Eu não tenho roupa para festas, mãe, mentiu Lucas. Venha como estiver, por favor, filho. Lucas desligou o telefone e olhou para seu reflexo no espelho. Ele não era mais o garoto assustado de 5 anos atrás. Ele vestiu suas roupas velhas de trabalho, sujas de terra. Ele queria que eles vissem exatamente o que esperavam ver. O fracassado. Ao chegar na mansão, a cena era diferente da última vez. A grama estava mal cortada, a pintura da casa descascava. Não havia carros de luxo na entrada, apenas o carro de Roberto. Lucas tocou a campainha. Patrícia atendeu. Ela parecia cansada, sem as joias que costumava ostentar. Você veio, disse ela, sem o tom de deboche de antes. Entre. Roberto está esperando na sala de jantar. Na mesa, um jantar modesto. Nada de banquetes. Roberto estava mais gordo, com olheiras profundas.
Dona Marta estava em silêncio, olhando para o prato vazio. Sente-se, irmão, disse Roberto, forçando um sorriso. Lucas puxou a cadeira e sentou. Parabéns pelo aniversário, disse Lucas secamente. Obrigado. Como vai a vida no pântano? Roberto tentou fazer a piada de sempre, mas a voz falhou. Tranquila, silenciosa, barata, respondeu Lucas. Houve um silêncio constrangedor. Então Roberto foi direto ao ponto. Lucas, nós estamos com um problema de fluxo de caixa. O mercado está difícil. As empresas sofreram um golpe. Golpe? Lucas ergueu uma sobrancelha. Ou má gestão. Roberto bateu a mão na mesa, irritado. Não vim aqui para ouvir sermão do irmão caipira. Dona Marta segurou o braço de Roberto. Calma, filho. Lucas, escute. Roberto precisa de uma assinatura sua. Minha assinatura? Lucas riu sem humor. Para quê? Descobrimos que a sua terra, o tal fim do mundo, ela está no nome da holding da família, tecnicamente. O pai cometeu um erro na transferência. Queremos vender tudo. Apareceu um comprador interessado na região. Vão construir um aterro sanitário lá. O valor é baixo, mas ajuda a pagar as dívidas imediatas de Roberto. Lucas sentiu o sangue ferver. Eles queriam transformar sua casa em lixo. Eles queriam tirar a única coisa que o pai tinha deixado para ele. Para salvar a pele de Roberto mais uma vez. Vocês querem vender minha casa para pagar as festas dele? É para o bem da família, gritou Patrícia. Você não entende? Se Roberto falir, nós perdemos essa mansão. Perdemos o status. Lucas se levantou devagar. O status de vocês não é problema meu. Eu não vou assinar nada. Aquela terra é minha. Roberto se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você vai assinar sim, ou eu vou te processar. Vou alegar que o pai estava senil quando te deu aquilo. Vou tirar até a roupa do seu corpo, Lucas. Lucas olhou nos olhos do irmão. Viu medo. Viu desespero. Tente, Roberto, mas saiba de uma coisa. Aquele fim do mundo vale mais do que você imagina. Lucas jogou um cartão de visitas na mesa. Não era o cartão dele, era o cartão de um investidor imobiliário. Esse homem comprou todas as terras ao redor da minha. Sabem quem é o dono da empresa que comprou? Roberto pegou o cartão confuso. Lice Empreendimentos. Quem é LS? Lucas Silva, respondeu Lucas, sorrindo pela primeira vez. O queixo de Roberto caiu. Patrícia arregalou os olhos. Como? Você não tem um centavo, gaguejou a mãe. Digamos que a terra seca deu bons frutos, mãe. Agora, se me dão licença, tenho negócios a tratar. Lucas saiu da sala de jantar, deixando o silêncio reinar novamente. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo da guerra. Roberto não desistiria fácil, e Lucas estava pronto para atacar. Roberto não dormiu naquela noite. A imagem do cartão de visitas de Lucas queimava em sua mente. LS Empreendimentos. Como o irmão fracassado conseguiu aquilo? Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Roberto pegou o carro. Ele precisava ver com os próprios olhos. Dirigiu furiosamente até a propriedade O Fim do Mundo. Ao chegar na estrada de terra, notou algo diferente. Havia cercas novas, altas, robustas, eletrificadas. Placas de propriedade privada e vigilância 24 horas estavam por toda parte. A velha cabana caindo aos pedaços ainda estava lá, visível da estrada. Mas ao longe, Roberto viu movimentação. Caminhões. Ele parou o carro no portão principal e buzinou. Um segurança uniformizado saiu de uma guarita blindada. Pois não? Perguntou o guarda seco. Eu sou Roberto Alencar, irmão do dono. Abra agora. O guarda olhou uma prancheta. Seu nome não está na lista de autorizados, senhor. Roberto ficou roxo de raiva. Ele saiu do carro gritando. Lucas, apareça, seu covarde! Eu sei que você está aí! Minutos depois, um jipe moderno se aproximou do portão. Lucas desceu usando óculos escuros e roupas de marca. A postura dele era diferente, dominante. O que você quer, Roberto? Já não conversamos ontem? O que é tudo isso? Roberto apontou para as cercas. De onde saiu o dinheiro? Você está traficando, é isso? Lucas riu encostando-se no capô do jipe. Você tem a imaginação fértil. Vá embora, Roberto. Aqui você não manda em nada. Roberto tentou espiar por cima do ombro de Lucas. Ele viu algo que fez seu estômago revirar. Atrás da cabana velha, havia uma estrutura de vidro sendo construída. E saindo de uma escotilha no chão, homens carregavam caixas de madeira. Caixas com o brasão de uma vinícola francesa extinta. A mente de Roberto clicou. Ele se lembrou das histórias do avô. A coleção perdida. A adega secreta. Você achou? Sussurrou Roberto, os olhos arregalados. Você achou os vinhos do vovô? Lucas parou de sorrir. O segredo tinha vazado. Aqueles vinhos são meus, Roberto. Estavam na minha terra. Terra que o pai me deu. Roberto começou a rir, uma risada histérica. Terra? Ele te deu a terra? Chão, poeira? Ele não te deu o que estava enterrado nela? Isso pertence à família.
Pertence à holding. Lucas cruzou os braços, inabalável. Tente provar isso no tribunal. Agora saia da minha propriedade. Roberto entrou no carro, apontando o dedo para Lucas. Você cometeu um erro, irmãozinho. O maior erro da sua vida. Roberto acelerou, levantando poeira, e sumiu na estrada. Lucas suspirou. Ele sabia que a paz tinha acabado. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado, Dr. Mendes. Mendes não era um advogado de família como o Dr. Hélio. Mendes era um tubarão corporativo que Lucas contratou em Londres. Eles descobriram, disse Lucas. Prepare-se para o ataque. Na mansão, o clima era de guerra. Roberto andava de um lado para o outro, gritando com o Dr. Hélio. Como você deixou isso passar? Vinhos de 1945. Aquilo vale milhões de dólares, e aquele bastardo está com tudo. Dr. Hélio folheava o testamento antigo, suando frio. O texto diz propriedade e seus pertences. É vago. Mas podemos argumentar dolo, ocultação de patrimônio. Se provarmos que Lucas sabia da existência da adega antes... Ele não sabia! Gritou Patrícia. Ninguém sabia! Então alegamos que o pai não estava em sã consciência, sugeriu Roberto. Vamos impugnar o testamento inteiro se for preciso. Dona Marta, sentada no sofá, parecia em choque. Meu marido escondeu isso de mim. A vida toda! Esqueça o velho, mãe, Roberto cortou. O foco é o dinheiro. Dr. Hélio, entre com uma liminar. Bloqueie tudo. Quero as contas do Lucas congeladas até o fim do processo. Quero a propriedade lacrada pela polícia. 3 dias depois, Lucas estava em seu escritório na cabana reformada. Ele analisava gráficos de investimentos quando a luz acabou. Segundos depois, ouviu o som de sirenes. Ele olhou pela janela. Viaturas da polícia e um oficial de justiça. Lucas saiu calmamente para encontrá-los. Senhor Lucas Alencar? Perguntou o oficial. Sou eu. Tenho uma ordem judicial. Seus bens estão congelados preventivamente. O senhor está proibido de vender, mover ou consumir qualquer item desta propriedade, especialmente o conteúdo do subsolo. Lucas pegou o papel. Era uma jogada rápida de Roberto. Eles queriam asfixiá-lo financeiramente. Sem acesso ao dinheiro das vendas recentes, Lucas não podia pagar a segurança, nem a manutenção da adega climatizada. Se a energia fosse cortada por falta de pagamento, os vinhos estragariam. Roberto não queria apenas o dinheiro. Ele queria destruir o tesouro se não pudesse tê-lo. Tudo bem, disse Lucas ao oficial. Farei o que a lei manda. Mas assim que a polícia saiu, Lucas ligou um gerador de emergência. Ele tinha se preparado para isso. Ele não usava o sistema bancário nacional para suas reservas principais. No entanto, a pressão psicológica começou. Naquela tarde, Dona Marta apareceu no portão. Sozinha. Ela parecia frágil, caminhando com uma bengala. Os seguranças, instruídos por Lucas, deixaram ela entrar. Lucas a recebeu na varanda, sem convidar para entrar. O que a senhora quer, mãe? Veio fiscalizar o bloqueio? Marta começou a chorar. Lágrimas que pareciam verdadeiras. Por que você está fazendo isso, meu filho? Nós somos sua família. Roberto é seu irmão. Ele está desesperado. Agiotas estão ameaçando ele. Se você dividir os vinhos, só a metade, tudo isso acaba. Lucas olhou para a mulher que nunca o defendeu. Onde a senhora estava quando eu fui despejado? Onde estava quando Roberto me humilhou no velório do papai? Eu não sabia, soluçou ela. Eu estava de luto. Mentira, disse Lucas frio. A senhora sempre escolheu ele. E agora que ele falhou, quer que eu pague a conta. Marta enxugou as lágrimas, a expressão mudando repentinamente. A fragilidade sumiu. O olhar duro voltou. Você é egoísta, Lucas. Seu pai teria vergonha de você. Se não ajudar por bem, vamos tirar tudo de você. O advogado disse que vamos ganhar. Você vai voltar para a sarjeta. Lucas sorriu, um sorriso triste. Obrigado, mãe. Eu precisava ouvir isso. Precisava ter certeza de que não restou amor nenhum aí dentro. Agora saia da minha casa. Marta saiu batendo os pés. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão arriscada. Se eles queriam jogar sujo, ele jogaria nuclear. Ele chamou seu advogado via chamada de vídeo criptografada. Mendes, execute o plano B. Tem certeza, Lucas? Perguntou o advogado. Isso vai expor tudo. Eles congelaram meus bens no Brasil. Mas esqueceram que a holding da família tem dívidas com o banco. Dívidas que Roberto parou de pagar para comprar carros. Compre a dívida, Mendes. Compre a dívida da família Alencar. O advogado sorriu do outro lado da tela. Vai custar caro, Lucas. Quase todo o seu dinheiro líquido. Não importa, compre. Eu quero ser o credor do meu irmão. Enquanto isso, na mansão, Roberto comemorava prematuramente. O juiz aceitou o pedido. Lucas não pode mover uma palha. Em breve, vamos entrar lá com a polícia e pegar os vinhos. Patrícia abria uma garrafa de champanhe. Aquele caipira achou que podia vencer a gente. Coitado. O telefone de Roberto tocou. Era o gerente do banco.
Roberto atendeu sorrindo. Alô? Veio me parabenizar, gerente? A expressão de Roberto mudou de alegria para terror em segundos. O quê? Como assim vendida? Quem comprou minha dívida? Eu exijo saber. Roberto empalideceu, deixando o celular cair no tapete persa. O que foi, amor? Perguntou Patrícia. O banco vendeu nossa dívida? Gaguejou Roberto. A hipoteca da mansão, os empréstimos das empresas, tudo. Quem comprou? Perguntou Marta, assustada. Roberto olhou para elas, os olhos cheios de lágrimas. A LS Empreendimentos. Lucas agora é dono de tudo o que devemos. E ele pediu execução imediata da dívida. Temos 24 horas para pagar 50 milhões, ou perdemos a casa. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som do telefone no chão. Lucas não estava apenas se defendendo. Ele estava vindo para tomar a coroa. As 24 horas passaram como um borrão de desespero na mansão. Roberto tentou vender os carros, mas os documentos estavam bloqueados. Patrícia ligou para amigos ricos, mas ninguém atendeu. A notícia da falência dos Alencar já tinha corrido a cidade. Quando o relógio bateu meio-dia, o portão da mansão se abriu. Não era a polícia, era apenas um carro. O velho carro amassado de Lucas, o mesmo do dia do velório. Ele dirigiu devagar pela entrada de Pedras Portuguesas. O motor engasgou e morreu bem na frente da porta principal. Lucas desceu vestindo um terno impecável que contrastava com o veículo. Atrás dele, 2 caminhões de mudança estacionaram na rua. A família esperava na porta, pálida e trêmula. Acabou o tempo, disse Lucas olhando para o relógio de pulso. Vocês têm o dinheiro? Roberto deu um passo à frente, humilhado. Lucas, por favor, não faça isso, vamos negociar. Eu te dou as empresas, fico só com a casa. Lucas riu, balançando a cabeça. As empresas valem menos que a dívida que elas têm, Roberto. E a casa? Bom, a casa já é minha. Ele passou pelo irmão e entrou na sala que um dia lhe foi proibida. O eco de seus passos soava como um martelo de juiz. Dona Marta estava sentada na mesma poltrona de sempre. Você vai expulsar sua própria mãe? Perguntou ela com voz fraca. Lucas parou e olhou para os quadros na parede. Fotos de Roberto. Nenhuma foto dele. Eu não estou expulsando ninguém, mãe. A lei está. Execução de dívida. Vocês assinaram os contratos. Eu só comprei o direito de cobrar. Patrícia correu até Lucas e segurou o braço dele. Lucas, eu sempre gostei de você. Roberto me obrigava a te tratar mal. Eu posso ficar. Eu posso te ajudar a decorar a casa. Lucas olhou para a mão dela em seu braço com nojo. Ele se soltou suavemente. A lealdade de vocês muda conforme o saldo bancário. É fascinante. Roberto, sua esposa está se oferecendo para ficar comigo. Roberto olhou para Patrícia, traído e derrotado. Ele não disse nada. Lucas caminhou até o centro da sala e abriu uma pasta. Antes de vocês saírem, eu quero ler uma coisa. Encontrei isso na adega, junto com os vinhos. Ele tirou um diário velho, encadernado em couro. É o diário do papai, escrito meses antes dele morrer. A sala ficou em silêncio absoluto. Lucas abriu em uma página marcada e começou a ler. Sei que meus dias estão contados, e sei que falhei com meus filhos. Criei Roberto para ser um rei, mas ele se tornou um bobo da corte. Ele não sabe o valor do trabalho, só sabe gastar. Roberto abaixou a cabeça, as lágrimas pingando no chão. E se eu deixar a fortuna para Roberto, ele perderá tudo em 5 anos. Lucas foi o único que aprendeu a construir com as próprias mãos. Por isso deixo para Lucas o verdadeiro tesouro. E não só os vinhos, mas a oportunidade de provar seu valor. Dei a ele a terra seca, porque sei que ele fará chover. E dei a Roberto o dinheiro fácil, porque sei que será sua lição. Lucas fechou o diário. Dona Marta chorava copiosamente. Ela sabia que era verdade. Roberto caiu de joelhos. O pai sabia. O pai planejou o fracasso dele. Ele sabia que você ia falir, Roberto, disse Lucas suavemente. Ele te deu a corda e você se enforcou. Agora levantem-se. A equipe de mudança vai entrar. Vocês podem levar apenas roupas e itens pessoais. Nada de valor. Para onde vamos? Perguntou Marta, desesperada. Para a rua! Lucas suspirou. Ele tirou uma chave do bolso. Eu não sou monstro como vocês. Aluguei um apartamento de 2 quartos no centro. Pago por 1 ano. É pequeno, simples, mas tem teto e água quente. Depois de 1 ano vocês estarão por conta própria? Ele jogou a chave no colo de Roberto. E tem mais uma coisa. Lucas apontou para a janela, para o carro velho estacionado lá fora. Vocês vão precisar de transporte. Os carros de luxo foram apreendidos. Aquele carro velho é meu presente para vocês. Está no nome do pai ainda, podem levar. A ironia era cortante. Eles zombaram daquele carro no dia do velório. Agora era a única coisa que tinham para sair dali. A mudança foi rápida e dolorosa.
Vizinhos olhavam das janelas enquanto a família real do bairro era despejada. Patrícia chorava alto, arrastando malas de grife cheias de roupas. Marta parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Roberto entrou no carro velho de Lucas. Ele girou a chave. O motor tossiu e engasgou, mas pegou. Pelo retrovisor, ele viu Lucas parado na porta da mansão. Lucas não sorria. Não havia alegria na vingança, apenas alívio. Quando o carro sumiu na curva, Lucas fechou a porta pesada de madeira. O silêncio na mansão era ensurdecedor. Ele caminhou pelos corredores vazios. Ele poderia viver ali. Tinha vencido. Tinha recuperado o trono. Mas aquela casa cheirava a traição e tristeza. Ele pegou o telefone e ligou para o Dr. Mendes. Mendes, eles já saíram. Ótimo. Você vai se mudar para a mansão amanhã, Lucas? Não, respondeu Lucas, olhando para o jardim seco. Coloque a mansão à venda, imediatamente. O dinheiro da venda será doado para orfanatos e escolas de ofício. Quero que ensinem marcenaria para jovens sem futuro. Mas e você, Lucas? Perguntou o advogado surpreso. Lucas sorriu. Desta vez, um sorriso verdadeiro. Eu vou para casa, para o meu fim do mundo. Tenho uma safra de uvas para plantar. A terra lá é boa agora. Lucas saiu da mansão e trancou o portão pela última vez. Ele entrou em seu jipe novo e dirigiu de volta para o campo. De volta para onde a chuva era bem-vinda e o trabalho era honesto. Meses depois, na cidade, Roberto trabalhava como caixa em um mercado. Patrícia o tinha deixado assim que o dinheiro do aluguel pago acabou. Dona Marta vivia em um asilo público, onde Lucas pagava extras anonimamente. Um dia, Roberto viu uma revista na banca do mercado. Na capa, Lucas Alencar. O título dizia: O Rei do Vinho. Como transformar pó em ouro. Roberto tocou na foto do irmão. Ele parecia feliz. Esse é meu irmão, disse Roberto para um cliente na fila. O cliente olhou para Roberto com seu uniforme sujo e riu. Claro que é, amigo. E eu sou o Papai Noel. Passe as compras. Roberto baixou a cabeça e continuou trabalhando. Longe dali, sob a sombra da grande carvalho, Lucas abriu uma garrafa de 1945. Ele serviu 2 taças, uma para ele, e outra que ele derramou na terra, em memória do pai. Obrigado pela terra seca, pai, sussurrou ele. O sol se punha no horizonte, dourado e vasto. Não era o fim do mundo, era apenas o começo. Fim.